Olá, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Quinta-feira, 20 horas e 19 minutos, direto aqui de Lisboa, em Portugal. E nós estamos fazendo hoje um programa Rally Infos ao vivo, com mais 4 pessoas que representam todas as categorias do Campeonato Nacional de todo o terreno, aqui em Portugal, o CNTT, não só nas Moto 4, no quadriciclo, o SSV, também os carros, e a gente vai bater um papo hoje. Eu vou apresentar um de cada vez aqui com vocês, por exemplo, agora na tela, o Mário Franco, da equipe Franco Sport. A equipe dele tem Moto 4, motas e também o SSV. Boa noite, Mário, obrigado pela presença. Boa noite a todos. É um prazer, obrigado eu. Ok, e além... Obrigado. E além do Mário Franco, nós temos aqui também o senhor José Rita, da Federação de Motociclismo de Portugal, também da Comissão de Rally da Federação Internacional de Motociclismo, AFIM. Obrigado pela presença, senhor José Rita, meu amigo, parceiro lá do Rally dos Sertões e também de todas as provas aqui em Portugal. Boa noite, Rita. Boa noite e boa noite a todos também. Obrigado. Ok, obrigado. E lá na outra ponta da linha nós temos aqui o Nuno Madeira. Aliás, que quadro bonito esse aí, hein, Nuno? Que quadro bonito esse aí, aí no teu, nas tuas costas. É o teu avô, não é isso? Foi o Códices que fez, não foi? Eu estava devendo por você, né? O Nuno Madeira, da equipe SGS, irmão do Pedro Carvalho, ele corre na categoria carros com um carro da Kia. O irmão Pedro corre com um Can-Am X3, também no Campeonato Nacional. Obrigado pela presença, Nuno. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos e boa noite a todos. Ok, valeu. E agora, lá na outra ponta da linha, o senhor Felipe Cameirinha. Felipe Cameirinha, muito obrigado pela sua participação. O Felipe é piloto da equipe Benimoto e também criou um grupo no WhatsApp, uma espécie de comissão de pilotos e navegadores, ele que faz aí o meio de campo entre as equipes, os pilotos e também as organizações e as federações. Boa noite, Felipe, obrigado pela presença. Boa noite, Ricardo, e boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Ok, obrigado a vocês. Bom, gente, o que eu quero saber aqui de vocês, eu vou começar com uma pergunta muito simples, e simples assim, né? Hoje nós estamos com os campeonatos parados, nós estamos não só aqui, mas no mundo todo, no Brasil, em Portugal, Rally o Merzouga Rally, enfim, várias competições, Fórmula 1 e tudo mais. Eu queria saber de vocês o seguinte, gente, onde nós estamos e onde nós vamos parar, e eu vou dar a palavra agora aqui, já que foi o último que eu apresentei, agora eu quero que o Felipe Cameirinha comece com essa aí. Felipe, é com você. Bem, estamos todos aqui numa fase de interregno e todos à espera a ver no que é que isto vai dar, não é? Ricardo, não estou a ouvir, só ouço assim. Só me ouve? Só ouço assim, não ouço o Felipe. Ah, não ouve o Felipe? Peraí, vamos ver aqui então, peraí. E agora? Fala aí, Felipe. Estava a dizer, nós estamos aqui numa... Estão a ouvir todos? Estão a ouvir todos ou não? Eu Sim. estou. Sim. Ricardo, não percebi bem o que era, se era uma pergunta ou não, mas efetivamente estamos aqui numa fase de interregno. Uhum. E à espera a ver o que é que isto vai dar, não é? Para já ainda não sabemos, temos estado aqui em algumas conversações, mas não sabemos se as corridas vão ser canceladas, se as corridas vão ser adiadas, se este campeonato se vai levar até ao fim, se vamos entrar pelo ano de 2021 adentro. Portanto, neste momento acho que está tudo em aberto. Sim. Ô, Rita, e o que você diz para a gente, Rita? O que podemos esperar dessa temporada de 2020? Olha, neste momento não podemos adiantar grande coisa. Aquilo que nós estamos a fazer, juntamente com a Federação Mundial também, é fazer adiamentos das provas, estamos a reagendar já algumas provas, mas, no entanto, neste momento é prematuro dizermos que o campeonato avança no dia X, no mês Y, porque, de facto, enquanto esta situação não se clarificar,
nem sequer vamos sair com algum calendário. Temos já várias alternativas, mas neste momento é cedo. Aquilo que eu penso que poderá acontecer e que já está a acontecer é que está tudo a fugir do primeiro semestre. O que é que isto vai dar? Vai dar que vai haver um conjunto muito, muito grande de provas no segundo semestre, a partir de setembro, e aí penso que vamos ter alguns problemas a calendarizar as provas todas. Mas a nossa ideia, e isso posso-vos garantir, é levar o campeonato até ao fim, tanto este como o campeonato mundial. Portanto, estamos a fazer os possíveis para que realmente esta situação excepcional passe o mais rapidamente possível, para que possamos colocar um calendário rapidamente cá fora e para que todas as pessoas possam contar o futuro. Ok. Ô, Mário, está ouvindo agora, Mário? A gente? Não, só ouço o Ricardo, não ouço mais ninguém. Não ouve mais ninguém, ok. Me diga uma coisa, será que não é a bateria do seu... Não, estou a ouvir bem o Ricardo, só não ouço... Os demais. Ok, eu queria saber de você o seguinte, Mário, você que tem uma equipe grande, uma equipe com 3 modalidades, 3 categorias pelo menos, que é a Moto 4 e também nos SSVs, na tua opinião, o que deve ser feito hoje, o que você defende em relação ao Campeonato Nacional? Ora, o que é que eu defendo em relação ao Campeonato Nacional? Hoje é uma incógnita nós dizermos aquilo, seja o que for, quer dizer, porque há um tempo atrás o pico da pandemia era para ser no dia 9 de Abril, depois passa para dia 30 de Maio, ou para a última semana de Maio, portanto, eu acho que ninguém sabe um bocadinho o que é que vai acontecer, e não sabendo o que é que se vai passar, o que vai acontecer, é difícil dizer, seja o que for, sobre o que vai ser. Vamos lá ver. O campeonato durante junho, julho e agosto vai ser impossível, como acho que todos como acho que todos sabemos, e isso vai ser impossível. De setembro para a frente, vamos ter que encaixar todas as corridas aí, mas vamos ter que ver se as câmaras vão estar disponíveis para apoiar as organizações e se realmente se há pilotos que ainda com disponibilidade financeira que não sejam apanhados por esta crise para ir às provas. Portanto, sinceramente, é uma questão que acho que é tipo póquer, ninguém sabe o que está para acontecer. Ok. Ô Nuno, e você que representa aí a categoria dos autos, dos carros, o que os pilotos de carro, pelo menos que você conversa, obviamente, que você conhece, o que se defende na categoria dos autos, na categoria dos automóveis em relação à temporada de 2020? Ricardo, não tem havido conversas sobre isto, porque, vamos ver, existe uma decisão política, não é, de parar o mundo, consequências para já económicas, e como o Mário disse, a grande questão que se coloca aqui é que, de forma a crise económica que se vai acontecer quando terminar esta paragem económica, vai afetar as nossas modalidades e vai afetar de certeza, vamos ver em que percentagem, não é? Porque, de facto, as empresas vão ter menos capacidade de apoiar a competição, não é? E, portanto, vamos estar todos um bocadinho em suspenso. Nós temos, seguramente, o melhor campeonato do mundo. Agora, nesta base, a ACP contavam-se 16 automóveis fantásticos, não é? Com preços caros de 600 mil euros, 700 mil euros. Então, estamos a falar de orçamentos muito altos e vamos ver como é que, depois desta crise, cada um de nós consegue superá-la financeiramente, economicamente, tendo em conta que a competição não é um bem essencial e, portanto, não será a primeira opção das pessoas após este momento difícil. Ok. E você, Camerinha, o que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? O que você defende? Bem, nos SSVs não há SSVs de 600 ou 700 mil euros, mas estamos todos aqui a viver um bocadinho o mesmo problema. Eu não sei se a suma sobrecarga de corridas no final do ano e no próximo será efetivamente a melhor situação. Porque a grande maioria dos pilotos são empresários, a maioria dos pilotos depende ou são eles próprios os patrocinadores das suas empresas, e neste momento eu creio que no final deste campeonato vai haver aqui muita gente
muito mais interessada, não sendo isto um bem essencial, em salvar os seus negócios, em tentar arrumar as suas vidas do que propriamente fazer corridas. Portanto, não sei se vamos ter cabeça, e acho que falta uma maioria dos pilotos para fazer pelo menos muitas provas até ao final do ano. Portanto, está tudo em aberto, está tudo uma incógnita. Não sabemos quais são os efeitos que tudo isto vai provocar e quanto tempo é que vai durar. Portanto, acho que está tudo em aberto. Ok, agora, o Camerinha, você tem um grupo, né? Você que gerencia um grupo no Facebook de pilotos e navegadores dos SSVs, uma espécie de comissão de pilotos. O que os pilotos e navegadores defendem em relação a isso? Qual é a maioria da opinião ali? Bem, essa página que nós temos é um veículo de comunicação entre nós. É óbvio que fazemos bastante mais do que isso. Neste momento acho que está tudo em stand-by, portanto estamos à espera de saber exatamente qual é, o que é que a Federação vai fazer. Também calculo que a Federação também não tenha grande resposta para dar, porque também estamos todos a viver aqui numa situação nunca antes vivida. De maneira que eu acho que estamos todos um bocadinho no mesmo barco, à espera do que aí vem. Ok. Ô Rita, e como a federação está trabalhando nesta questão? O que a federação tem planejado, conversado, não só a Federação de Portugal, mas com a FIM também? Aquilo que estamos a fazer neste momento é realmente tentarmos reagendar algumas provas que nos possa permitir, se de facto a situação se desbloquear, rapidamente avançarmos com os calendários e pormos as coisas e tentar normalizar o mais possível. É isso que nós estamos a fazer neste momento. Eu tenho tido muitas conversas também com a Federação Mundial nesse sentido. Prevejo que, de facto, se toda a gente e se a abertura for no segundo semestre ou a partir de setembro, vai ser muito complicado termos e conseguirmos agendar as provas todas dos campeonatos, tanto do nosso como do Mundial. Penso que vai ser bastante difícil, mas vamos aguardar e ver, de facto, qual é a decisão política relativamente a este caso. Agora uma pergunta para todos aqui, não é especificamente para ninguém. Por exemplo, aqui em Portugal nós temos, qual é o período que nós temos problemas com fogos, com incêndio aqui? De que época a que época? Qual é o mês? Os meses, não é o mês, há 2 meses que são críticos sempre, que é o mês de julho e agosto. São sempre os meses críticos que de facto não podemos fazer nada, praticamente nada. Agora, há situações excepcionais e nós já tivemos que adiar provas em outubro até, devido às situações dos fogos. Portanto, neste ano de incógnita, esperamos que esta situação se resolva o mais rapidamente possível para avançarmos também. Que foi exatamente o caso do Baja Vindimas do Alentejo, né? O ano passado. Que teve foi o caso da Baja das Vindimas, foi o caso de Góis também já, enfim, temos tido alguns problemas também. De junho a setembro. Eu acho que é mais de junho a setembro, porque inclusivamente depois as organizações têm alguma dificuldade em quererem fazer provas nesses períodos. Portanto, acho que o período dos fogos é cada vez mais alargado. Mas, como diz o Zé Rita, já houve provas adiadas em outubro, portanto. Agora, por exemplo, vocês acham... Agora, vamos supor, tá? A gente está fazendo um exercício aqui, é tudo suposição. Eu queria a opinião de cada um. O Mário, acho que está ouvindo a gente agora, Mário. O Mário está ouvindo a gente, voltou a ouvir. Eu queria saber o seguinte, quando vocês acham que o campeonato volta às pistas, quando a gente volta a se encontrar, quando a gente volta a fazer um churrasco e quando a gente volta a acelerar? Tudo bem, vai depender muito da questão da saúde, etc., mas considerando a questão dos incêndios, da época complicada, quando vocês acham que o campeonato volta a acontecer? Setembro. Felipe Camerinha já mandou setembro aqui. Eu penso que vai acontecer aqui uma situação. Ainda há pouco falei com um amigo meu que é um grande pneumologista que tem aparecido muito na televisão a falar relativamente a esta situação. E aquilo que ele me diz que de facto neste momento é um bocado difícil prever
quando é que isto normaliza. Aquilo que parece que poderá acontecer é que durante o mês de maio haja já alguma situação de abertura. Mas penso que para este tipo de eventos, como os nossos, provas desportivas, eventos onde haja concentrações de pessoas, nomeadamente festivais de música e isso, eu penso que isso vai ser mais tarde. E se for mais tarde, é evidente que nós vamos arrogar um bocado disso. E se assim for, penso que talvez só em setembro é que tenhamos condições de voltar a termos o campeonato. Só em setembro? E você, Mário? Quando você acha, Mário Franco? Ele está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio, Mário. O Mário está sem áudio. E você, Nuno? Quando você acha, Nuno? Eu não acho nada. Eu acho que tem existido uma contra-informação enorme nos meios de comunicação. Há muita coisa que eu não entendo. Acho que há muita política no meio disto tudo. Muitas coisas que não se falam, que eu não consigo entender. Nem quero entrar por aí, mas não me atrevo a adivinhar nada, porque acho que são decisões, sobretudo políticas, e eu de política percebo pouco. Tá certo, tá certo. Bom, essa é uma questão. Agora, como as equipes, ô Camerinha, como que as equipes, ou Nuno, também te pergunto nesse aspecto, estão trabalhando neste momento? Vocês estão trabalhando, preparando? Como está o dia a dia dentro de uma equipe? Está calminho. Volto a dizer, como está tudo em aberto, não sabemos quando é que vai haver corridas. Eu, da minha parte, não tenho treinado, não tenho conseguido andar. Penso que a maior parte das pessoas também não, de maneira que eu acho que está tudo hibernado. Pelo menos da nossa parte estamos. No meu caso, estamos a trabalhar a tempo inteiro. Vamos ao Mário aí. Mário. Sim, no nosso caso, nós vamos, no caso do Kia, vamos desmanchá-lo todo, vamos refazê-lo todo durante este período. Seria normalmente a meio da época, vamos aproveitar este momento para o fazer. Nós temos um projeto SSV em construção também, que está nesta altura a ser também todo desmanchado e montado de novo, e estamos à procura de novas soluções a nível dos Canams, e quer dizer, temos que entender o espírito desta quarentena. O espírito desta quarentena é de facto as pessoas não estarem a conviver de perto, e não vejo que o facto de a gente poder treinar em algumas situações a curto prazo seja um problema, porque para já estamos protegidos com uma máscara de fibra, que é o capacete, portanto não irá existir contacto, e quando houver a primeira oportunidade nós vamos começar a testar, até porque faz-nos bem à alma, que é uma coisa que é preciso alimentar neste momento difícil. O Mário consegue falar agora, Mário? O áudio dele não está vindo aqui. Eu acho que... Você ouve, Mário? Ele ouve, mas ele não consegue falar. Ô, Rita, eu quero saber o seguinte, José Rita, e a questão do Campeonato Mundial de Rally Cross Country? Nós temos particularmente uma prova muito especial aqui para os fãs do Brasil no Dakar, que é o Rally dos Sertões, previsto para acontecer em agosto. Como é que está essa questão envolvendo provas do Mundial? As provas do Mundial estão um pouco à semelhança do que está a acontecer aqui no nosso Campeonato Nacional. Como é que está essa questão envolvendo provas do Mundial? Agora, penso que se de facto as coisas em junho, julho, internacionalmente estiverem o mais possível normalizados, os Sertões em agosto poderá se realizar sem qualquer tipo de problema. Uhum. Tá certo. Agora, em relação às outras provas do Mundial, como fica? As outras temos estado a adiar e a reagendar. Já temos alguns reagendamentos, nomeadamente em algumas provas da Taça do Mundo de Bajas também. Das provas do Cross Country, estamos a ver, temos a próxima prova do Cazaquistão. Vamos ver se vai se realizar agora em junho. Mas as outras provas estão agendadas e penso que algumas pediram já para atrasar alguns dias e algumas semanas. Posso-vos falar no caso das provas nossas, a prova de Idanha Nova. Porto Alegre também, em princípio, poderá adiar uma semana. Enfim, nós temos tudo neste momento, temos praticamente uma alternativa para o calendário, tirando 2, 3 provas.
E a mesma situação se passa no Mundial. Portanto, estamos aí à espera da abertura, porque ainda por cima pode haver situações de contingência em alguns países, poderá não haver noutros, mas é evidente que se as coisas não estiverem abertas, e como nós sabemos, os pilotos andam muito de um lado para o outro, são equipes internacionais, portanto, se a coisa na Europa pelo menos não estiver normalizada, vai ser muito difícil termos pilotos em provas espalhadas pelo mundo. Ok, o Mário está ouvindo agora, Mário? Fala um pouco, Mário. Vamos ver. Acho que ele não ouve também, não. Agora nem ouve nem fala. Nem ouve nem fala. Está ouvindo, Mário? Está sem fones. Cadê? Deixa eu colocar só o Mário aqui. Está ouvindo, Mário? Ele, acho que é algum problema dele ali. Ô Camerinha, e a tua equipe, hein? Como é que está trabalhando em relação a tudo isso? Era o que eu estava a dizer há um bocadinho, Ricardo. Estamos aqui um bocado parados, continuam-se a preparar carro. Olha o que o João Dias escreveu na tela aí agora para você. Mentiroso. É muito fofinho o João Dias. O João Dias então tem a peneia que ele é completamente viciado em corrida, agora já deve estar nas paredes. Portanto, estamos aqui um bocadinho todos, portanto, continuamos também a preparar, os carros já estão vistos e revistos e acho que a partir de agora já começamos todos a inventar um bocado. Portanto, estamos a andar, mas muito devagarinho. Portanto, há muito pouca coisa para fazer. Tá certo. Ô Nuno, e a equipe SGS, o que está fazendo nesse período de quarentena? Como eu te disse, nós estamos a refazer os carros. O meu Kia vai ser todo desmanchado, já começou a ser todo desmanchado. Alterar algumas peças que temos tempo agora para fazer. E estamos a construir um projeto, um SSV, um projeto novo que nós temos com caixa de velocidades, que temos tempo agora para reconstruir e estará pronto em setembro. Eu espero que em setembro a gente já possa participar em corridas. Agora, eu vi o Bernardo Vilar escrever uma coisa muito interessante, que é que... Vou voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Pronto, já coloquei de volta. O que é que o Bernardo está a dizer que a gente esqueceu é porque ele não está atento, que ele devia ter ouvido, que foi a primeira coisa que nós falámos, mas pronto. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que é que no Brasil eu acho que não vai haver problema nenhum com os sertões, e se calhar uma solução é todos fazer os sertões este ano. O Rita não deve gostar muito da ideia, a solução porque no Brasil não há limites. Mas ia-te fazer uma proposta, Ricardo. Eu não sei quanto tempo dura este programa, mais ou menos. O que é que tens programado para isso? Não, pode falar, podemos falar aqui, porque quer fazer um show aí, pode fazer também. Não, eu não quero fazer um show. Eu acho que existe uma parte do desporto, que é aquela parte lúdica que nós falamos sobre as corridas, sobre os carros e essas coisas todas, e isso é uma parte interessante que também nos anima um bocadinho. Epá, em relação a este futuro, eu acho que toda a gente quer adivinhar, mas acho que ninguém tem essa capacidade. Portanto, o que eu te propunha como extraordinário entrevistador que tu és e comunicador é que faças aquelas perguntas interessantes que tu fazes, e pelo menos falamos um bocadinho de automóveis sem andar, mas eu acho que as pessoas em casa vão se divertir mais, e nós também, e vamos lembrar se calhar alguns momentos das corridas. E acho que o programa fica mais interessante assim. Desculpa a minha verdade, mas eu acho que a gente não sai disto porque ninguém controla o Covid, ninguém controla os políticos. Acho que os clubes vão ter um desafio muito grande porque têm muitas provas para fazer em pouco tempo. O Rita também tem muitos desafios. E acho que é quase impossível a gente adivinhar aquilo que vai acontecer. Infelizmente não depende de nós. Isto é uma coisa completamente nova para todos nós e, portanto, vamos ter que esperar. Infelizmente, vamos ter que esperar. Tá bom. O Mário está ouvindo agora, Mário? Ele ouve, mas ele não consegue falar. Eu acho que o teu microfone deve estar travado aí, Mário. Deve ter travado. Agora, ok, então vamos contar isso. Aí, deu alguma... Eu não estou a dizer que o Mário trava muito. O problema dele é que ele trava muito. Podemos insultá-lo à vontade, porque ele não tem direito a resposta. Ele não se consegue responder. Ô, Nuno, já que você deu a ideia, então vai. Eu quero saber o seguinte, conta a história desse... Pronto, vamos parar de falar de temporada 2020, que ninguém consegue apostar nada, ninguém consegue arriscar nada, ninguém sabe o que vai acontecer. Então começa você, Nuno. Quero saber o seguinte, conta a história dessa ilustração. Ó. A tela é só tua agora. Conta aí. A história é que este senhor que está aqui atrás, é o meu avô, faleceu com 98 anos, de quem eu sou fã completo dele.
era uma pessoa que tinha uma perspectiva de vida muito diferente da generalidade e muito parecida comigo, nomeadamente ele via a morte como uma coisa normal, que é uma característica minha, não acho que o importante é a gente viver bem quando cá está e não olhar para a morte como uma coisa extraordinária. Portanto, eu homenageei-o no meu carro, ele anda sempre no meu carro, com autocolantes que eu tenho no meu carro, e uma conversa que tive contigo e com o Eduardo, que fez uns desenhos destes dos meus filhos no capacete que eu uso, saiu o desafio dele fazer esta tela e o Eduardo, como eu disse, é realmente um artista de alta craveira e ele fez isto, não sei se dá para perceber, mas estamos a falar de uma tela que tem 4,5 metros por 2 metros e qualquer coisa, e eu achei, lembrando aquele nosso momento, que ficava interessante eu pô-lo aqui atrás, que eu prometi que ia mostrar um dia quando ficaste cá a vir, agora não se pode encontrar. Eu achei que era interessante pô-lo aqui atrás para relembrar esse momento. Ok, olha, gente, a internet está oscilando um pouco, mas é o seguinte, a internet no mundo inteiro está complicada devido à grande quantidade de pessoas em casa, conectando, assistindo série, YouTube, Netflix, nem as operadoras estão dando conta, então às vezes oscila o áudio, às vezes oscila a imagem, deu problema ali com o Clever, agora com o Mário, que eu não consigo ouvir o Mário, mas voltando aí, depois eu quero saber um pouquinho da história de cada um. Ô Nuno, por que teu avô te influenciou tanto? Eu queria que você contasse, já que é para a gente entrar em histórias interessantes, eu quero saber o seguinte, por que o teu avô, agora eu quero saber. Conta aí para todo mundo. Olha, primeiro foi a pessoa que me passou um valor que eu tenho na minha vida, que apesar destes tempos modernos já não serem tão relevantes, que é a palavra. O meu avô sempre foi uma pessoa de palavra, ensinou-me o que é que valia a palavra, a gente dizer uma coisa e cumprir e não mentir. Foi sempre assim. E depois foi uma pessoa que nunca envelheceu. O corpo dele, estás a imaginar o carro do Franco, o Mário todo torto, mas com o motor a funcionar. É mais ou menos assim. Ele tinha o chassi, já estava num estado difícil, mas o motor, a cabeça dele era de um jovem e eu conversava com ele com 98 anos, como dava-me conselhos que se calhar pessoas de 18 não davam. Isso fascinava-me nele. Ele sempre foi uma pessoa que encarou a morte de uma forma normal. Sempre me disse, Neto, quando eu não atar os meus sapatos, eu não estou cá a fazer nada. E tinha coisas, ele conduzia com 98 anos, só para vos dar uma ideia. Recordo-me um dia, ele veio para um lar aqui em Lisboa. Conversa interessa a toda a gente, depois pode já que me puseste a falar. Para um lar aqui em Lisboa e recordo-me dele, que já com 90 anos, ele disse-me assim, Neto, agora vou-te mostrar os mais velhos e depois a seguir jantamos nós. Vou mostrar os mais velhos a jantar e a seguir a ele. Tinha assim umas passagens. E então ia sozinho para Moura, com amigos dele de 60 anos, mas quando conduzia o carro era ele. Ou seja, ele era um jovem, é de facto um herói, e eu tenho para mim, foi ele que no dia que achou que podia viver de uma forma de acabar de uma forma muito, muito especial, e é uma coisa que é difícil de explicar, porque só sentindo, mas todas as pessoas, meus amigos, olha, vou-te contar uma passagem, meu avô com 78 anos, eu vivia no Brasil, e ele passava muito tempo comigo no Brasil, e com os meus amigos, e dava-se com os meus amigos, e se eu falasse com os meus amigos da minha idade, o meu avô é uma referência para eles, como um amigo deles e não como um avô. Portanto, era uma pessoa diferente e muito especial. Portanto, eu nunca senti a morte dele, sinto que ele é uma pessoa que está em mim. Portanto, tudo aquilo que ele me passou, eu sinto na minha maneira de ser, na minha personalidade. Não cheguei na hora que ele morreu, porque acho que ele não morreu. Acho que o corpo dele é que desapareceu. Eu acho que as coisas especiais não se conseguem explicar. E, portanto, esta é uma delas. Ok, Camerinha, sua vez agora. Conte uma história especial da tua vida pra gente, vai. Aquela que você nunca contou para ninguém, é hoje aqui que você vai contar. Assim, de repente, não estou a lembrar nenhuma, mas estava a ouvir as palavras do Bruno Madeira e agir, porque o meu avô também foi sempre a minha grande inspiração para mim. O meu avô morreu com 94 anos, mas era um jovem. Foi quem conheceu todo o grupo, foi uma pessoa... O quê? Eu conheci o teu avô e sei que era uma pessoa especial. Tinha coisas muito giras, tinha passagens muito giras, viveu até ao fim. Os últimos anos dele foram um bocadinho complicados, porque ele foi-se um bocado abaixo nos últimos tempos, mas foi uma pessoa realmente com umas histórias de vida muito giras, mesmo muito giras.
Eu não sei se o teu avô não começou com o negócio dos automóveis ou se já foi mais tarde, mas... O meu avô sempre foi agricultor, o meu avô nunca teve nada a ver com automóveis. Ele foi agricultor e na vidigueira. Curiosamente, o meu avô, o sonho dele era ser agricultor, mas acabámos de fazer o nosso grande projeto agrícola, já ele tinha perto de 80 anos. Mas o meu avô começou um império automóvel. E para quem não sabe, o Grupo Camarinha foi o primeiro grupo automóvel em Portugal. Nós chegámos aqui a ter 14 marcas de automóveis e 17 concessões. E esse era o negócio principal da família. E uma história engraçada foi que quando eu estava a estar em Lisboa, então, na altura, eu comecei com as corridas em miúdo, depois, entretanto, fui estudar para Lisboa, deixei de correr, depois comecei a trabalhar e o meu avô fez-me uma peça que na altura nós comprámos a herdade da Figueirinha e ele tinha que ficar um jovem agricultor na família por causa dos projetos, por causa de mais algumas coisas que se iam fazer, e então o meu avô carava-me a mim, que era o que estava mais bem posicionado, e eu não tinha percebido que isso era uma armadilha. E na altura disse, ok, eu apaixonei-me pelo negócio dos automóveis, de ouvir histórias do meu avô, e ele era um contador de histórias também, e achei que o negócio era tão giro, que foi sempre a minha paixão. Eu fui estudar gestão de empresas e estava tudo feito na minha vida para eu entrar no negócio dos automóveis. E na altura, eu tinha 19 anos, estava no segundo ano da faculdade e surge a compra da herdade da Figueirinha. E eu disse assim, olha, agricultor nem pintos de amarelo. Vá lá, mas isto é só para dares o nome e tal. Depois aliciou-me ali com uma porcentagem da empresa. Digo, ok, então vamos fazer uma coisa. Eu aceito, desde que fique com uma das concessões de automóveis também. E, entretanto, com 20 anos, fiquei à frente da Peugeot. Portanto, estava com o projeto de herdade da Figueirinha, que era uma herdade, com alguma dimensão, mas com muito pouco a fazer. Portanto, era eu e 2 tratoristas. E acabei por interromper os estudos a meio, fui acabar mais tarde. Mais tarde não, vim acabar em Beja. E assim começámos. Ao fim de 2 anos, e mais para ti, Nuno, posso dizer que estava tão farto dos negócios dos automóveis e tinha uma coisa gira que tanto eu como o meu avô estávamos apaixonados pela agricultura. De maneira que isso coincidiu também ali numa altura, estamos a falar ali no princípio do ano 2000, por ali, em que se começaram a formar grandes grupos automóveis. E nós estávamos naquela indecisão, portanto, ou avançávamos para a frente e começávamos a comprar mais concessões e ficávamos talvez também com o Algarve e com o Alto Alentejo, ou então dávamos uns passos para trás e saímos do negócio. E a nossa opção foi começar a sair do negócio e reduzir muito a dimensão. E eu fui o primeiro a oferecer a concessão em que estava de bandeja. E aí dedicámos-nos a sério à agricultura. Portanto, não que não seja um negócio interessante ou giro, mas mudou muito das histórias que me fizeram apaixonar pelo negócio que eram os que o meu avô contava. Portanto, isto foi aqui um bocadinho a história da minha vida e como é que acabei por ingressar naquilo que faço hoje. Legal. E o Mário agora? Está ouvindo, Mário? Ele ouve, mas a gente não ouve o Mário. Ô, Mário, tenta dar um... Ele escreve uma história. Escreve. Eu vou descrever o seguinte. Se você estiver ouvindo... Diz que sim. Sim, está ouvindo. Dá um liga e desliga aí, desliga e liga, e quem sabe você consegue voltar, porque eu estou percebendo que você está ouvindo, mas a gente não te ouve. Ô Rita, e você, Rita, como veio parar no meio do motociclismo? Você é dessa época toda, você sempre... andou de moto, teve alguma influência do avô, do pai? Como conta essa história, Rita? Olha, infelizmente não tive nenhuma influência de família, porque, enfim, meu pai era médico e não, tive uma vez uma Solex que achava piada, mas não passou daí. Eu realmente comecei a correr bastante novo, comecei a correr em motocross, depois corri também em enduro e em rallies, que a rally era a modalidade que eu gostava mais. Tive uma experiência de velocidade, mas com uma moto de motocross numa rampa de caramulo. Foi realmente uma experiência muito interessante e diferente. E depois fiz o meu percurso normal nas provas e também nas provas de automóveis. A maior parte das pessoas não sabe, mas corri automóveis também. Fiz 2 campeonatos. Fiz um campeonato de iniciados
que me correu muito bem. Aliás, ganhei uma prova, se essa prova tivesse contado como inicialmente estava prevista, tinha sido campeão da Regional de Iniciados em 1986, foi o ano em que o José Carlos Macedo foi campeão. Se essa prova tivesse contado, teria sido eu o campeão. Mas pronto, passei por essas fases. Relativamente à federação, estou na federação praticamente desde o início. Mas foste um grande team manager, não é? Desculpa, não ouvi. Foste um grande team manager, passaste essa fase. Pois, depois tive também, olha, estás a lembrar disso, eu trabalhei em automóveis muitos anos, fui concessionário de várias marcas. Na Renault fiz uma equipe de velocidade também, que era o diretor de prova. Depois fui concessionário da SEAT e tive também uma equipe, também fui dirigente de uma equipe no Rallys. Enfim, tive sempre um percurso ligado a competições e sempre com a Federação desde o início. Portanto, tive em várias comissões, em velocidade, tive em Supermoto, tive no todo terreno e tenho estado no todo terreno, mas no todo terreno é de facto aquela que me sinto bem, até pela companhia e pelo espírito de solidariedade que há nesta modalidade. É de facto uma modalidade incrível. Gosto de estar com o Filipe, gosto de estar com o Nuno está sempre nas brincadeiras, farto-me rir com ele, enfim, o Mário Franco também, portanto, é uma equipe fantástica e eu sinto-me realmente bem, porque criámos amizades com muitas pessoas e, sobretudo, há um espírito de solidariedade muito grande. E é isso que eu gosto e que me sinto bem. E não é só cá, mas lá fora também, porque se formos também para o Dakar, apesar de as exigências serem outras, enfim, e as equipes de fábrica têm outra maneira de estar, mas esse espírito ainda há. E vimos isso no Paulo Gonçalves e em certas atitudes que alguns pilotos têm. E, de facto, é bastante agradável porque é um espírito de companheirismo bastante grande e muito, muito agradável. Agora, Camerinha, que história você lembra, assim, marcante da sua carreira como piloto? Qual foi a corrida? Depois eu queria ouvir do Nuno também, aquela corrida que você fala, nossa, essa não sai da minha cabeça. Que não sai da minha cabeça. Olha, eu tive aqui duas etapas de corridas na minha vida. Portanto, eu corri 3 anos e fiz 3 temporadas e meia quando era miúdo. Portanto, comecei com 15 anos e acabei quando tinha 18. E entretanto, comecei a correr agora desde esta 4ª temporada seguida que faço TSSVs. Eu antes corria em motas. Eu acho que todas as corridas têm uma magia diferente. Não houve... Em todas as corridas há aventuras. É difícil nós termos uma corrida daquelas que tenha tranquila, que não fique marcada assim por alguma coisa, seja positiva, seja negativa. Se calhar tenho memórias mais intensas das corridas que tive em miúdo do que propriamente estas, porque as aventuras eram diferentes. Por exemplo, eu lembro uma vez de uma corrida penso que tinha 16 anos, e foi no Nicola Mil em que a minha assistência teve um acidente com o carro. E na altura, lembro-me de chegar às assistências e andar à procura de toda a gente e depois ter que andar a pedinchar gasolina por as outras assistências para conseguir acabar a corrida. Ricardo, apanhaste-me assim um bocadinho de surpresa, mas não tenho nenhuma corrida realmente tenha acontecido assim alguma coisa do outro mundo. Pode ser que mais para a frente me lembro aqui de qualquer coisa. Quando ganhares uma marca. Olha o Mário aí de ganhar o Mário já te ganha algumas. Agora já fala, está tudo contente. Pois, olha, não. Depois, olha, temos uma boca e 2 ouvidos, é para ouvir muito e falar pouco. Depois conta o que você fez para a gente descobrir qual foi o bug aí do seu lado. O que você fez aí para... Foi o famoso desliga-liga, foi isso? Eu fiz isso várias vezes, liguei-me via computador. Só que agora, depois aquilo, quando estamos a fazer o login, aparece lá uma parte que diz para testar o micro. E não estava a funcionar, depois de repente passou a funcionar e eu, ótimo, olha. Eu acho que foi caixa. Acho que foi um problema de caixa.
Foi caixa de velocidades. Não, nunca tive problema de caixa. Tive sempre foi problemas mais de travões. Ô, Mário, conta pra gente, já que você chegou agora, né? Acabou de entrar na nossa conversa. Sim. Quem te influenciou, assim, nessa parte das corridas? Se você teve alguma influência de amigo, de pai, de avô? Conta pra gente essa história um pouco, pra gente conhecer. Tenho várias áreas de negócio e nenhumas são influenciadas pela família. Desde os cavalos, à restauração, à educação, à competição automóvel, nenhuma é influenciada pela família. Tudo ideias minhas. Eu desde miúdo que sou apaixonado por máquinas, e motores, rodas, tudo que mexesse, que fizesse barulho, desse um motor, para mim era ótimo. Comecei por correr sem o meu pai saber, ia às escondidas, só sabia o meu irmão e a minha mãe, e pronto, quer dizer, comecei de Moto 4. O meu pai sempre me deu Moto 4 desde os 9 anos, tive logo Moto 4, mas desde os 15, 16, 17, ele depois me foi a trabalhar e eu tinha que fugir, tinha que ir às escondidas e inventar desculpas para ir para as provas. Portanto, não tive influência de ninguém, foi sempre vontade própria, sempre ideias próprias e ninguém me influenciou. A competição para mim sempre esteve comigo, porque eu comecei a competir desde os 13 anos em bicicletas, em BTT, depois fiz downhill, que é em bicicletas também. Passei para as Moto 4, em 2010 parei com motores, dediquei-me à competição nos cavalos, ganhámos algumas provas importantes, já com cavalos da nossa raça, da nossa criação, e entretanto o bicho dos motores, o cheiro a gasolina sempre esteve lá, e em 2015 fui fazer o Porto Alegre de Moto 4, fiz o primeiro dia, o segundo dia assim que cheguei à ZA, antes de me aleijar, parei, fui para casa, comecei a ver os SSVs e em 2016 arranquei nos SSVs. Eu nos SSVs tive duas temporadas. Uma em que inicialmente fiz 13 corridas, não acabei nenhuma, tive sempre problemas. E daí para a frente, desde que mudei para os Yamas, acabei corridas e ganhei corridas. Boa. Olha, gente, tem um monte de comentário aqui, muita gente assistindo agora. Ô Mário, você também não teve a oportunidade de responder um pouco antes. Eu perguntei sobre se você pudesse optar, ou pudesse escolher, ou votar, quando você começaria as corridas aqui em Portugal? Todo mundo já respondeu, mas eu não tive a sua visão aí. Eu sou um apaixonado por corridas e apesar de ter problemas, umas vezes uma ganhei, outras andei na frente, outras andei atrás. Acima de tudo eu vou para as corridas para me divertir porque aquilo faz-me bem. Eu ao fim de 3 semanas, se não andar de SSV, o meu carro começa a consumir mais meio litro ou 100. Meio litro, 1 litro, vou para certas estradas e começo-me a divertir um bocadinho mais e começo a perceber que nas estradas não se pode fazer, portanto vou ter que ir dar uma volta de SSV para descarregar a adrenalina. Portanto, as corridas para mim são fundamentais. Eu gosto da competição para poder andar no meu limite. Não gosto de corridas onde andamos todos juntos. Tenho que fazer fronteira porque tenho que fazer, mas não é. Mas eu gosto de provas contra mim. Eu, se tivesse que votar, votava num ano sabático, se calhar aqui no campeonato. Fazíamos uma prova ou duas só para a malta matar o desejo e se calhar começava o ano 2021 com um campeonato, porque este efetivamente está estragado, quer dizer, neste momento uns não vão ter capacidade financeira, outros vão estar à espera para perceber como é que isto vai arrancar, portanto se calhar se fizéssemos mais uma corrida ou duas este ano, lá entre uma em setembro e outra em outubro, ou uma em outubro e outra em novembro, mas que sem contar para um campeonato, só 3 provas este ano, pronto. É uma opinião, atenção. E depois então arrancar o campeonato 2021 como se teria que arrancar. É uma opinião, mas quer dizer, se me disser que era isso que eu gostava, não. 5, 6 provas, 7 provas, eu gostava de as fazer. Mas percebo que é complicado para organizações. Em setembro ainda vamos estar a fazer rescaldos do que é que vai ser, do que é que foi o coronavírus. Em setembro, outubro, novembro, sei lá, também câmaras,
não sei como é que vai ser, mas se calhar fazer um ano assim não era mal pensado. Quer dizer, havia um ano sem campeão nacional, pronto, era o que era o que tinha que ser. Concordo contigo, Mário. Concordo contigo. Uma opinião. Obrigado. Você concorda aí, Filipe, com essa... Concordo. Acho que tudo o que se possa fazer já em cima deste campeonato é inventar. Não concordo com encher de corridas no final do ano, porque os pilotos não vão estar com cabeça, as organizações não vão estar com cabeça, os patrocinadores não vão estar com disponibilidade também para isso, de maneira que faz todo o sentido dar este ano como perdido e arrancar, fazer uma nova partida no próximo ano. Acho que faz todo o sentido. Faz sentido isso. E você, Nuno, o que acha? Eu não concordo, eu acho que a gente tem que fazer. Acho que o campeonato, quer dizer, acho que as pessoas falam sempre ou porque é muito junto, é porque é muito tarde, ou porque é muito no início do ano, é muito no verão. Eu acho que de setembro, depende das condições, obviamente, mas acho que de setembro a dezembro dá perfeitamente para fazer o campeonato, inclusive pode ser até em janeiro. Será um campeonato diferente, mais molhado, com mais lama, mas eu acho que se não fizermos este ano, do ano que vem vai ser muito pior. Portanto, acho que já há projetos aprovados, há patrocínios pagos, há compromissos assumidos. Portanto, eu acho que o campeonato deve ser feito. Se conseguir ser com 7 provas, acho que com 6 provas é um campeonato perfeitamente legítimo e, portanto, acho que devemos fazer o campeonato, na minha opinião. Atenção que eu não sou contra o que o Nuno está a dizer, hein? Eu simplesmente tenho uma opinião, mas sim, lógico. Eu gosto de corridas e se tiver que as fazer de setembro ou de outubro a janeiro, faço. Aliás, já dei essa opinião ao Zé Rita, temos a oportunidade de falar sobre isso. Se tivermos que meter por janeiro ou fevereiro uma corrida ou duas, ok, metemos. Por mim, eu concordo. Mas simplesmente também não acho descabida esta questão de fazer uma corrida ou duas só para matar o desejo, guardar algum dinheirinho para investir para o ano que vem. É a minha opinião, atenção. Mas a questão que o Nuno Madeira estava a dizer dos patrocinadores e dos contratos que existem também faz todo o sentido. Ou seja, é uma altura em que todos temos razão e todos temos e ninguém tem. Mas eu percebo tudo isso, atenção. Eu percebo tudo isso. E ainda temos outra hipótese em cima da mesa, que era fazer como os campeonatos de futebol. Também tive a oportunidade de falar nisso do José Rita, que também penso que não está nem fechado nem aberto, mas que era continuar por o campeonato por os primeiros meses do ano e começar a fazer temporadas mistas. O que faz sentido, mas também gera outros problemas. Claro, vai ser sempre assim. Eu acho que tem que se ter em conta também as equipes, não é, que fazem investimentos para uma época, não é, e que tiveram que criar uma estrutura para assistir os pilotos durante uma época e fazer 2 épocas em uma cria um prejuízo, porque há salários a pagar, há stocks, há uma série de coisas e se nós esta época não fizermos mais o resto da época, a maior parte dos pilotos não vão pagar às equipes e essas equipes têm que sobreviver e vão ter que pagar às pessoas que trabalham. Não é? E a estrutura toda, não é? Portanto, eu acho que é importante fazermos o máximo para fazer o campeonato. E 2021 será outro ano. E aí, com novos compromissos e com nova realidade, agora, nós temos uma série de pilotos a correr connosco e é importante que o campeonato se termine para nós podermos cumprir o nosso orçamento dentro das limitações que temos. Está aqui o Márcio Santos a dizer, e eu estou 100% de acordo. Acho que temos todos a obrigação de pôr a economia a funcionar o mais rapidamente possível, porque isto não é uma crise tradicional, não é uma crise de falta de procura, não é uma crise provocada por um sistema financeiro, é uma crise em que o país parou. Eu penso que quanto mais depressa ele avançar, mais depressa a economia vai recuperar. Aliás, eu tenho uma opinião, agora um bocadinho pessoal, de que os países industriais vão recuperar muito rapidamente, porque a indústria vai voltar a funcionar. Acho que nós vamos sofrer um bocadinho mais por causa do turismo, da dependência que temos hoje do turismo. E o turismo vai ser mais difícil de recuperar porque as pessoas não têm confiança para viajar. Mas acho que temos todos a obrigação de pôr isto a funcionar o mais rapidamente possível. Eu sinto muito isso das marcas que nós representamos. Apesar de estarmos em casa, existe uma pressão muito grande. Estamos a fazer formação e a tentar evoluir outras coisas, como são as vendas online. E vai ser importante esta mudança no início da atividade. Nós mantemos a nossa atividade pós-venda a funcionar, porque a lei assim o permite, dentro da SGSK está a assistir carros, ainda hoje estive a ver, abrimos 60 obras de carros para fazer as revisões. Portanto, a minha maneira de estar nisto tudo
Eu não vejo telejornais, só vejo aquilo que me interessa de facto a nível empresarial, porque já não suporto um bocadinho esta infestação da cabeça das pessoas e, portanto, o mundo hoje vive muito de confiança. Eu acho que nós devemos fazer a nossa parte e seguir em frente, porque é o único caminho que existe, e tentar tirar da cabeça todo este peso negativo que existe hoje em dia na economia, na nossa vida social, e acho que precisamos todos desta alegria, de voltar a competir, estamos juntos, como o Ricardo disse. Acho que existe uma parte social que tem sido esquecida nesta quarentena e que é importante para a felicidade das pessoas, e vamos ver depois desta crise os colaterais que ninguém fala deles, os suicídios, a fome e tudo mais. Vamos ver vamos ver se depois também vamos medir os colaterais todos desta crise que está a ser provocada. Alguém citou um ponto muito interessante, acho que foi o Nuno aqui. Nós estamos falando da vontade de voltar a correr, de todo mundo se reencontrar e etc., mas tem muita gente que depende do trabalho das equipes, e as equipes estão paradas, as equipes que preparam o carro, a moto, o quadriciclo, o SSV, porque não tem corrida. Isso na verdade, é o que está acontecendo em todos os setores, né? Não é só aqui na parte do rally. É uma situação bastante complicada, realmente. Realmente. É porque, vocês vejam, as provas movimenta muitos setores, não é? Portanto, de facto, as câmaras fazem um trabalho incrível para terem as provas. Nós ajudamos muito também, porque é evidente que vamos a locais que têm pouco movimento e que as provas fazem realmente que a economia local mexa muito. E, de facto, aquilo que nós pretendemos é fazer o possível para mantermos o campeonato. É essa a nossa maneira de estar e a nossa maneira de ver esta situação. Portanto, vamos fazer os possíveis. Vocês, se repararem, o nosso campeonato geralmente acaba sempre em outubro com Porto Alegre. Temos ainda o mês de novembro e dezembro que podemos fazer provas. Não quer dizer que o campeonato acabe com a prova de Porto Alegre. Portanto, podemos estender o campeonato para novembro e para dezembro. E nessa altura podemos fazer mais algumas provas. Portanto, temos tempo para fazer mais algumas provas e é isso que esperamos fazer. E é nesta perspectiva também que a Federação Mundial está a ver as coisas para que, de facto, nós conseguimos atingir e fazer um campeonato, no mínimo, interessante e que seja do agrado de todos. Só uma coisa, isto realmente, a nível de campeonatos mundiais, o problema é muito mais grave e tem mesmo que se fazer os campeonatos, não é? Imaginem que é um orçamento de um campeonato do mundo de Fórmula 1 e não se cumprir com equipes com 1.500 pessoas, com compromissos com patrocinadores. Portanto, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer um esforço e tentar até ao final do ano, pelo menos, cumprir uma parte do calendário para, de facto, dar o retorno da modalidade que quem investe espera, não é? Pois eu sou Fala, Zé Rita, força. Não, estava a dizer que esta situação que o Nuno falou realmente é importante, porque há compromissos muito grandes. Vocês vejam aquilo que envolve um programa, um promotor, por exemplo, da MotoGP, da Fórmula 1, os valores são perfeitamente astronómicos, desde direitos de televisão a tudo. É um mundo, sei lá, com um número perfeitamente enorme dos valores. Portanto, há compromissos e acho que a melhor maneira de nós resolvermos o problema vai ser um ano atípico, isso não tenhamos dúvidas, mas é mantermos minimamente as coisas a rolarem para depois entrarmos bem em 2021. Portanto, essa é a nossa perspectiva e iremos fazer tudo nesse sentido. Vamos lá ver, eu dei uma opinião e concordo com aquilo com todos o que vocês disseram, até porque eu também emprego 4 a 5 pessoas permanentemente na oficina e fui a primeira equipa a ter clientes em SSVs, a ter uma estrutura. Portanto, tenho uma estrutura pronta a dar à chave e ir para as provas. Tenho os carros para alugar, tenho tudo, tinha clientes. Portanto, eu não sou nada contra aquilo que os meus amigos estão a dizer. Atenção, não entendam a minha primeira intervenção como uma vontade, até porque eu gosto de fazer corridas e quero fazer corridas. Simplesmente, se não houver condições, parece-me, tal qual como o Luís Porém estava a dizer, uma taça de Portugal, algo do género, para nós cá, porque importa fazer corridas, até para não perdermos ritmo competitivo para chegarmos a 2021 sem fazer corridas. Há uma coisa que também acontece, quer dizer, de março, e que acho que era o João Costa que estava a dizer, de março
a maio fazem-se 5 corridas, também se podem fazer de setembro a novembro, a dezembro, não é? Agora interessa que haja calendários e que haja câmaras com dinheiro para apoiar as organizações. Eu sou 100% de acordo e da opinião de que é extremamente importante os nossos trabalhadores ou os trabalhadores não ficarem sem emprego, porque só eles é que são eles que depois irão consumir, irão reativar, ou aquilo que quisermos chamar, a economia, porque só havendo consumo é que há isso. Eu, na minha atividade, tenho uma parte de pessoas paradas, noutra empresa continuo a trabalhar normalmente, sem qualquer tipo de quebra. Portanto, quer dizer, efetivamente o que o Nuno diz é verdade. Temos que olhar para os empregados, temos que olhar para a malta que no fim, porque isto não é uma crise, é uma crise que felizmente afeta os países todos, desde o mais pobre ao mais rico, porque senão era muito mais complicado. A Portugal arrancar. Agora, eu acho que se as pessoas tiverem o salário delas, também não saem de casa, também não precisam de receber tanto, também não gastam tanto. Pronto, isso é uma verdade, com os layoffs, etc. Epá, quando isto arrancar, esperemos que arranque bem, porque só assim é que se dá a volta a isto. Mas isto também é o nosso otimismo e a nossa maneira. Nós, quando temos empresas, também somos otimistas, porque senão também não as tínhamos, não é? É a minha opinião. Portanto, quem tem uma empresa tem que ser otimista e acreditar e confiar que as coisas vão correr bem, portanto não se metia nelas. Portanto, se calhar é um mal nosso. Mas também estou como o Nuno, eu prefiro ver a Fox ou o ETV ou qualquer coisa do que andar a ver as notícias, ou pelo menos vejo das 8 às 8h05, que é as notícias que são importantes, e de resto já não são coisas que só para deitar abaixo. Pensamento positivo. Acho que sim, tem que ser. Não ganhamos nada em ser pessimistas. Só por isso é que me chegou agora 2 carros novos para os trabalhar, portanto, senão não chegavam, quer dizer, portanto, e chegaram agora no início de abril, por isso, 2 IAMAs 2020, portanto, não, e temos todo o material para montar com tudo novo, portanto. Eu recebi agora destas coisas que partilhamos todos neste tempo livre que temos, recebi um pensamento do Einstein a dizer que são nestes momentos que nós nos reinventamos, e é muito verdade, porque nós temos que fazer coisas de formas diferentes, sair da nossa zona de conforto, e portanto acho que o momento serve para isso, para nós olharmos para o nosso negócio, para sairmos do conforto, para tentar formas alternativas de conseguirmos ter sucesso, e isso vai nos dar mais força para o futuro e para a própria economia, para o futuro. E eu sempre acreditei que tudo que nos acontece de mal tem um lado bom. A gente tem que se agarrar a esse pedacinho. Até morrer é bom, não é? Que a gente deixa de ter problemas, portanto, tem um lado bom, vamos agarrar esse pedacinho, que é positivo. Portanto, eu acho que tem que ser por aí, não vale a pena, isto é o que é, concordando, não concordando, fazendo o que seja, isto é o que é. No final, se nós tivermos a mente aberta para novas oportunidades e para novos pensamentos, acho que vamos sair todos mais fortes disto tudo e temos é que fazer a nossa parte. Eu acho que é muito importante fazer a nossa parte, por isso eu acho que é importante manter o campeonato, para fazermos a nossa parte. E de seguida 2021 e vamos estar todos lá com certeza com a maior força possível. Portanto, acredito muito nisso. Ok, isso aí é uma coisa interessante. Até o Antônio Cuco está entrando aqui agora, dizendo que o Nuno tem razão, é hora de reinventar. Aí eu queria até, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o Nuno puxou a conversa, eu queria saber o seguinte, o Felipe Cameirinha, na sua opinião, para a gente encerrar, que mensagem você deixa aqui de aprendizado com toda essa crise? Para onde vamos? O que você acha que vai mudar depois disso tudo? Depois eu quero ouvir o Mário, o Zé Rita e depois o Nuno para encerrar. Olha, Ricardo, eu sou novo, mas não é a minha primeira crise e, se Deus quiser, não há de ser a última. Portanto, Sim. Isto o que acontece é que depois de uma situação como estas, eu acho piada ao não dizer isto, é assim, mas nós hoje, eu pelo menos sinto que me reinvento todos os dias, mas aquilo que nós pensamos ontem, hoje já está desatualizado. Portanto, todos os dias nos deparamos com dificuldades novas, com coisas novas, com cenários diferentes. Portanto, agora é um bocadinho esperar que isto bata no fundo e voltar a levantar a casa e voltar a pôr tudo de pé. E no meio disto tudo, como em todas as crises, vai gerar um mar de oportunidades a seguir.
infelizmente vai ficar muita gente no caminho e o nosso trabalho é tentar que nós não sejamos um deles. Portanto, isto no final vai ficar tudo bem. Não sabemos a quanto tempo é que vai demorar, mas vai ficar tudo bem. Essa é a minha mensagem. Tá certo. E você, Mário, o que você acha que muda nisso tudo? Que aprendizado você tirou disso tudo? Eu, tal como disse, as minhas empresas, principalmente a principal, que sustenta tudo o resto, não teve a mínima quebra, também não teve picos de vendas, mas também não teve a mínima quebra, para já. Aquilo que eu vejo nisto tudo, nesta crise toda que estamos a passar, é importante as pessoas perceberem que não contem com os bancos para nada, porque os bancos não vão financiar nada daquilo que dizem, não vão apoiar nada daquilo que dizem, vão apoiar quem tem dinheiro e quem sempre lhes deu lucro e quem vai passar a crise por cima para lhes continuar a dar esse lucro. O resto, pessoas que pensam que os bancos vão ajudar ou que o Estado vai ajudar, estão completamente enganadas. Mas isso é uma conclusão que eu já tirei da última crise. Eu sou um bocado mais novo que o Filipe Cameirinha, tenho menos cabelo, porque também tenho muito mais preocupações do que ele, mas pronto, mas foi uma conclusão que eu tive. Se és mais novo, não pareces. Estou muito mais desgastado, trabalho um bocadinho mais, tenho mais preocupações que tu. Pronto, mando de cabeça para mais coisas. Portanto, efetivamente é importante, e não desfazendo do nosso amigo Nuno Madeira, ou enfim, ele que não está no negócio que está, e ele tem a empresa que tem, é porque é uma pessoa extremamente inteligente, mas há que dar valor à agricultura, há que dar valor aos médicos, há que dar valor aos empresários que tentam cada vez mais, como tu dizes bem, Cameirinha, reinventar todos os dias, mas nós reinventamos todos os dias a nossa atividade normal. Mas é preciso, efetivamente, é preciso efetivamente pensar que quando surgem as dificuldades é quando nós temos que aprender com elas, e nós aprendemos é com as dificuldades, não é com as facilidades. E eu vou dar um exemplo. No nosso restaurante nós não fazíamos takeaway. Agora fazemos takeaway, é uma coisa que vamos continuar de futuro a fazer, que é o takeaway. Mas não estava nos nossos planos. As campanhas que se tem que fazer de vendas, as vendas online, cada vez mais perceber tudo isso. A conclusão que eu tiro é que é importante, se calhar é muito menos importante um jogador de futebol que ganha milhões e milhões e milhões, mas as pessoas dão-lhe importância. Mas nós trabalhamos na agricultura, que trabalhamos no campo, que trabalhamos no terreno em si, digamos, não só a nível quando digo terreno, digo obras, digo tudo, não podemos estar dependentes tanto de turismo, não podemos estar dependentes tanto das Chinas, etc, etc. Portanto, há muita coisa que se pode realmente tirar conclusões no meio disto tudo. A nível da competição, não há nada a tirar, quer dizer, não se pode dizer nada, né? É trabalhar e esperar, porque andamos lá por gosto, e quando andamos por gosto, gastamos. Quando andamos com gosto, é diferente, não é? Mas isto, atenção, são só opiniões, mas são conclusões que, enfim, que é aquilo que eu sinto, honestamente, é aquilo que eu sinto. Tá certo. Bom, e você, Rita, para a gente encerrar aí, que aprendizado tirou de toda essa história? Olha, eu costumo dizer que o tempo cura tudo, não é? Mas estou convencido que esta crise vai-nos fazer pensar em muitas coisas. Há situações normais no nosso dia-a-dia que se calhar que vão ser alteradas e que podem ser alteradas. Eu estou-me a lembrar de uma situação, por exemplo, é fácil apanharmos o avião e fazer uma reunião, e às vezes tenho várias reuniões em Genebra, na FIMA. Eu tenho tido reuniões, de facto, e com 6, 7 pessoas com o computador, e as coisas funcionam. Portanto, é natural que os paradigmas normais que nós tínhamos de nos deslocarmos, se calhar não há necessidade de tantas deslocações. Enfim, empresas que, por exemplo, tenham 3 ou 4 andares com 300 pessoas, se calhar com o teletrabalho não precisam ter 4 andares, só têm 2 e têm melhores resultados, andam menos pessoas na rua, gastam menos gasolina, enfim, há um conjunto de situações que nos poderá fazer pensar a partir daqui. De facto, há outros valores no mundo, há um espírito de solidariedade que temos que o ter mais forte, cada vez mais forte. E penso que que as coisas a partir daqui podem ser diferentes. Sinceramente, penso que podemos
podemos pensar que há algumas situações que o nosso dia-a-dia poderá ser diferente e esperemos que seja diferente para melhor. É isso que pensamos. Exatamente. E eu quero só saber quando vai ser a próxima prova, para a gente tomar uma minizinha, tomar um vinho, amnésia. Mas não ouvimos o Madeira, não ouvimos agora o Madeira com opinião, pois não? O Nuno, é verdade. O Nuno, que aprendizado você tirou disso tudo? Olha, tu não me devias ter feito esta pergunta, porque eu estou um bocadinho... para já tenho uma característica, é que eu não consigo mentir nem dizer o que penso. E eu acho que se abriu a caixa de Pandora com esta situação. Porque o mundo parou e se nós pensarmos um bocadinho, os árabes andam há vários anos, os muçulmanos islâmicos, o Estado Daesh e outras organizações a tentar parar o mundo e não conseguem, com bombas nucleares e com aviões contra torres, e acho que se abre a caixa de Pandora quando o vírus para o mundo. Eu tenho dificuldade em entender algumas coisas do que tem acontecido e sobretudo não há contraditório. Há coisas que a mim... A força da comunicação social hoje para mim é assustadora e há coisas que eu não consigo perceber. Tenho lido muito sobre isto. Não sei se vocês sabem, mas o ano passado, nesta mesma fase, houve uma gripe que matou 3.000 pessoas em Portugal. E ninguém fala nisto. A curva das mortes em Portugal mantém-se estável há 3 meses, cerca de 400 pessoas por dia. Ninguém fala nisto. E depois há muita hipocrisia que... não sei se vocês sabem, mas morrem 7 milhões de pessoas por causa do tabaco no mundo. E o ser humano não acaba com o tabaco, mas acha extraordinário aquilo que está a fazer agora. Portanto, eu acho que existe aqui uma série de questões. Para já, a força da imprensa, que é o que conduz tudo isto, é a força da imprensa, e nós hoje somos inundados das 7 da manhã até à meia-noite com o coronavírus. E enquanto tiver audiências, eles vão continuar a falar do coronavírus, e isto condiciona fortemente aquilo que são as decisões dos políticos em relação àquilo que lhes interessa, que é os votos, não é? E, no fundo, eles lidam mal com as mortes. E, portanto, o que eu digo é que acho que se abriu aqui uma caixa de Pandora, porque eu acho que criar um vírus não é nada de muito complexo. E, portanto, na minha opinião, daqui a 6, 7 meses, vamos viver com 580 vírus, e toda a gente vai para a rua, e quem tiver que morrer vai ter que morrer, porque este vírus tem uma coisa natural, é que ataca as pessoas de mais idade, e o planeta, ao longo da história, quem percebeu um bocadinho de história, a própria natureza sempre criou recursos para, de facto, se equilibrar, porque, olha, deixa-me ser um bocadinho mais profundo, o planeta hoje tem quase 8 bilhões de pessoas, há 20 anos atrás tinha 4, e os recursos começam a faltar, e, portanto, isto é o próprio planeta a querer se equilibrar e o homem a querer mudar a natureza. E a forma como estão a lidar com esta situação, que para mim é errada, nomeadamente porque eu acho que havia formas de salvaguardar apenas as pessoas idosas, não é? Ter uma quarentena séria só para as pessoas idosas, essas sim que vão encher os hospitais, nomeadamente com restrições civis dos hotéis que estão parados hoje. Em vez disso, e eu acho que isto vai ser tão grave, os próximos vírus, ninguém vai ligar nenhuma. Eu ontem ouvi uma coisa extraordinária de uma bióloga a dizer que temos um problema que não vamos conseguir ter a imunidade de grupo porque estamos a isolar-nos demais. Ou seja, vai vir uma segunda vaga porque não vamos combater o vírus de outra maneira. Portanto, o que eu acho é que, infelizmente, o mundo está entregue a políticos, os políticos tomam decisões, sobretudo, que protejam os votos deles, dos partidos deles e os empregos deles, e, portanto, não há coerência. E o que é facto é que existem coisas que a mim me deixam doentes, nomeadamente quando existem mais de 130 mil pessoas a morrer de fome no mundo, ainda neste ano, e nada é feito por isso. Já vos reportei do tabaco, e faz desta situação, que eu não digo que não é grave, que obviamente que é grave e tem que ser tratada, mas que cria uma crise enorme, que vai ter colaterais enormes a nível de suicídio, de fome, de violência. E eu percebo quando o Bolsonaro, e agora para ti, Ricardo, não quer fazer quarentena, porque as mortes que vão existir da violência no Brasil e da fome vai ser muito maior do que as mortes do coronavírus. E, portanto, o que eu te digo é que eu acho que este vai ser o único vírus que nós vamos ter, porque os próximos vai ser tão grave o que vai acontecer a seguir que as políticas vão ter que ser diferentes. Mas pronto, olha, desculpa o desabafo, não devias ter feito esta pergunta, porque eu... não devias ter feito esta pergunta, que eu não sou politicamente correto e acho que o caminho que o mundo está a levar é muito hipócrita.
e acho que vai ser catastrófico a nível económico. Imagino que é uma Ryanair parada 2 meses, não é? Não consigo imaginar o que seja uma Ryanair parada 2 meses, não é? E as coisas que vai ter a nível de emprego, o turismo, vai ser catastrófico. Portanto, acho que não vai haver próximos vírus. A minha opinião é que os próximos vírus vão ser relativizados porque eles sempre existiram e sempre vão existir. Basicamente é isso. Não mais. Pode falar, continua. Eu gosto de falar de corridas. Estou farto de falar Mas, ó, chegou... Tens que fazer outra coisa para a gente falar de corridas, pá, que eu estou farto de pressão. Mas, eu tenho exatamente a mesma opinião do que tu. Eu acho que com esta solução, eu não sei, não sou nenhum virologista, nem percebo nada disto. Mas não sei se é com as pessoas escondidas em casa que isto vai acabar. Isto às tantas chega-se à conclusão que mais vale apanhar e pronto e resguardar efetivamente as pessoas que possam estar mais... E quando já apanharam ainda sabem? Concordo a 100%. E quando já apanhámos, e não foi agora, foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em dezembro, foi em novembro, muitos de nós já apanhámos e ainda sabemos. E de hoje para amanhã vai aparecer outro Covid, vão-lhe dar outro nome, e a questão disto tudo é o que é que vai fazer a comunicação social, porque o que quiser fazer a comunicação social é aquilo a que nós nos vamos sujeitar. Mas eu vou dizer uma coisa que a mim mais me impressiona, desculpa lá, já que estamos a falar disto, que são olhar um bocadinho para os números, não é? Isto tornou-se uma epidemia com a morte de 3 mil chineses em 1,6 bilhão. Eu não sei que porcentagem é que isto dá, mas dá 0,0 não sei quantos. A seguir foi a Coreia do Sul, teve 160 mortos. Isto é um acidente de autocarro, não é? 160 mortos é um acidente de autocarro, não é mais do que isto. A seguir, se nós formos ver os números, por exemplo, da Alemanha, onde eles fazem exames a sério, os rácios de mortes são baixíssimos. E nós sabemos que as mortes estão a acontecer em Itália e em Espanha, tem a ver com a idade média da população, que é muito alta nestes dois países. E, portanto, o que me custa a mim não é nas decisões, é que não há ninguém que fale nisso. O Filipe Dias está a falar na Inglaterra, eu faço outra pergunta. Porquê é que a Inglaterra, que não tomou medidas logo drásticas em relação a esta epidemia, ou pandemia, como eles lhe chamam, tem menos infectados, por exemplo, que a França? Ninguém pergunta, eu já nem estou a dizer qual é a resposta. Porquê é que ter-se na França? Eu não sei, ninguém faz esta pergunta e não perceber porquê. Pois, o problema efetivamente grave que houve foi mais Itália. Espanha um bocadinho também, mas Itália foi o grande problema. Mas os grandes mortos foi a população idosa. Olha, já somos dois, vamos ser queimados no fogueiro os dois. Eu acho que sim. Não vão não. Solidariedade. Isto é carnaval cá em casa. Cadê a filhota, Felipe? Mostra aí a filhota pra gente. Qual o nome aqui duas. Ei, tudo bem? Esta é a Catarina e a outra já está ali desarrumando tudo. Diz lá. Olá, tudo Diz bem, olá. Catarina? Olá, tudo bem? Sim. Ricardo, Diga. pai, estou muito zangado contigo. Por quê? Porque eu gosto de falar de automóveis e de coisas felizes. Epá, e a gente não falou de automóveis. Tu vais ter que marcar outra para a gente falar de corridas. E o que é que aconteceu em Góis, o que é que aconteceu O Ricardo vai nos convidar a todos agora para irmos aos sertões. Pá. Eu vou dizer uma coisa. Sabe o que é que faz do futebol o desporto que é? Na minha opinião, não é o Por dentro quê? das 4 linhas. É aquilo que leva as pessoas todas a faltar à volta. Toda a gente é treinador de bancada, toda a gente gosta de dar opinião, toda a gente conhece os jogadores todos. Ou seja, o futebol é grande por ter assunto. Não pelo desporto, porque como desporto é dos piores desportos que eu conheço. E eu gosto de futebol, mas aquilo para entrar uma bola na baliza, aquilo anda-se ali não sei quanto tempo e não tem alegria nenhuma. Um desporto como o vôlei, como o basquete é muito mais espetacular. Mas há uma parte do nosso desporto que é nós falarmos sobre ele, trocamos opiniões, dizemos que ganhamos uns aos outros e aquelas coisas todas que a gente gosta. Tens que promover mais isto para alegrar, porque nós estamos aqui num momento de tristeza e tu és muito importante nesse criar um fórum de alegria, chama de fórum de alegria, que é para a gente ficar todos aqui que a gente até ganha corridas, porque ninguém corre, portanto podemos é o momento certo, pá. Eu vou-te incluir dessa função de criar aí programas com vários pilotos, que é para a gente poder nos provocarmos um bocadinho e falarmos dos nossos momentos de competição, que eu acho que é importante para esta comunidade. Então, olha, vamos combinar o seguinte, só para a gente encerrar aqui. Na próxima corrida, a primeira corrida que tiver, depois disso tudo,
Hein, Felipe? Ô, Zé Rita, Mário, Nuno. Sim. O Nuno, eu quero saber o seguinte: quem é que dança funk? Acho que o Madeira. Eu não. Nunca tive jeito para dançar. O Zé Rita. Já sei. O funk lá. É funk acompanhado ou não? Eu quero saber quem é que dança e canta funk. Nuno, é o seguinte. É o que tu quiseres. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu não disse? Não, eu de funk, eu digo que a música que eu mais hoje é funk, porque eu tenho uma filha de 15 anos e eu acho que tenho que estar em cima dela, então eu ouço o que ela quer ouvir. Portanto, podes falar o funk que tu quiseres, que eu ouço. Aliás, ela mostrou uma música agora dos portugueses aqui. Então, mas é por isso que eu estou a dizer. Porque na próxima corrida você vai ser o DJ de funk para todo mundo dar risada, se divertir, tomar umas minizinhas, tomar uns copos, um vinho. Tudo. Eu tenho uma coluna forte, um PA de palco, vou levar e vamos fazer uma festa, uma rave. Pode estar combinado. Vou já levar a playlist feita que vamos fazer festa. Está combinado, Felipe? Está combinado? Tem que vir para as boxes dos SSVs, só favor. Estamos todos juntos, eu vou onde vocês quiserem. Então pronto. Mas a próxima também é só SSV. Acho que estávamos todos a precisar de uma corridinha agora. A próxima também é só SSVs, portanto não há problema. É ferraria, é Zé? Pois. Esperemos que seja ferraria. Esperemos que seja. Está prometido. Estás convidado também, é? Há uma coisa. O estado de emergência nessa altura. Balão para a gente, antes de arrancar, que a gente não tenha que separar o balão, porque senão não. Há uma coisa que é certa. Se não houver estado de emergência, a gente junta-se todos na ferraria, mesmo sem prova. Exatamente. Fazemos nada. Pois. Não, tem que haver prova. Vai haver. Então tá bom. Gente, olha, muito obrigado pelo papo. Eu vi que tem gente aqui lá de Vitória, no Brasil. Aliás, ô Felipe, você exporta vinho lá para o Espírito Santo, não é isso? E por acaso o Hugo é o meu importador. Ah, é? Então pronto. Falou, Hugo Colasso, valeu, manda o vinho e o azeite lá para o Brasil. É um alentejano imigrado do Brasil. Então tá bom, tá certo. E olha só, então é isso, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, espero que isso termine logo para a gente dar boas risadas, acelerar e fazer boas provas com muita poeira. José Rita, da Federação de Motociclismo aqui de Portugal e também da Federação Internacional de Motociclismo, muito obrigado. O Nuno Madeira, da equipe SGS Car, na categoria Carros, obrigado pela tua participação. O Mário Franco, da Franco Sport, que tem aí na equipe dele motos, quadriciclos e também o SSVs. Muito obrigado pela sua participação, Mário. Obrigado. E o Felipe Camerinha, da equipe Benimoto, piloto, tem aí a comissão de pilotos e navegadores. Muito obrigado também pela participação de todos vocês e agradeço todo mundo que participou, mandou mensagem, mandou comentários, valeu. Nossa live aqui, ela está ao vivo no Facebook, no Brasil no Dakar, também está ao vivo na página Brasil no Dakar no YouTube, simultaneamente, e logo mais estará disponível o áudio no nosso podcast, no Spotify. Se você não gosta de assistir, pode ouvir ali enquanto lava a louça, enquanto cozinha, enquanto está fazendo um treinamento, dirigindo, põe no carro e dá para ouvir todo esse bate-papo. Certo, gente? Rodrigo, e obrigada pelo teu excelente trabalho, pela divulgação que tens feito e um grande abraço especial também aos nossos amigos brasileiros. Obrigado, José. Um abraço a todos. Rita, obrigado. Começa logo a chorar. É muito chorão. É muito chorão. Tá obrigado bom, a todos. Um grande abraço a todos e até breve. Hein? E até breve. Até breve. Um abraço. Obrigado.